Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula do curso de beta. Agora que você já aprendeu nas aulas anteriores o que é risco, o que é beta e como calcular o beta em comparações setoriais, nesta aula nós vamos fazer a conta do beta. Como é que fica isso? Agora nós vamos precisar usar as medidas estatísticas e as fórmulas estatísticas de variância, covariância, essas coisas todas para poder calcular o beta. Muito bem, então o primeiro passo aqui é você coletar os dados. Aqui na apostila está muito bem explicadinho, bem detalhado, mas eu vou fazer passo a passo junto com você para que você tenha condições de aprender isso. Então, é o seguinte, olha, eu entrei no histórico de cotações UOL, digitei aqui histórico de cotações UOL e dei um enter. Simplesmente ele me carregou os dados do IBOV, que vai ser o meu benchmarking aqui. Ele me trouxe os dados de 20 dias úteis, mas eu quero mais. Então, eu peguei aqui e marquei, aí ele me trouxe os dados aqui de 200 dias úteis. Muito bem, eu vou pegar esses dados aqui, marquei todos eles, Ctrl C e colei no Excel. Então, eu fiz isso para o IBOV e eu fiz isso para o Azul. Aqui está o exemplo que eu colei a tela inteirinha. Na verdade, é o seguinte, eu não preciso dessas colunas aqui, eu só vou precisar da data e da variação. O volume também eu não preciso. Então, eu deletei tudo fora e aqui eu criei uma coluna para Azul só com a variação. Repeti o mesmo processo e criei uma coluna aqui para o IBOV. Vamos voltar aqui no PowerPoint e continuar a explicação. Então, o que eu fiz? Olha aqui, está marcadinho aqui para você. Aqui, número 1, acesse o UOL. Número 2, calcule a variação. Aqui, no caso, aqui nem precisa você calcular a variação, porque o UOL já calcula isso para você sozinho. Aí você pega esses dados, coloca todos eles na planilha, conforme eu tinha te mostrado no Excel. Tá? Aí, uma vez que você coloca na planilha, você tem que marcar as variações. Vai e marca elas até embaixo. Aí, daí, depois que você fizer isso, mande inserir o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é esse gráfico aqui. Vamos voltar lá no Excel para você ver como é que faz isso. Ótimo. Então, eu vou pegar aqui, marquei todos os dados, e agora eu venho lá, inserir gráficos recomendados. O Excel gentilmente já me ofereceu o gráfico de dispersão, que é esse que está aqui, então eu só vou dar o OK. Pumba, já está lá o gráfico. Nossa, e agora? E o beta, como é que faz? Muito fácil. Clica com o botão do lado direito do mouse em qualquer pontinho aqui e manda adicionar a linha de tendência. Uma vez que você aciona a linha de tendência, que é esta linhazinha aqui, você baixa aqui um pouquinho aqui e manda colocar a equação do gráfico. Está aqui a equação do gráfico e o beta já apareceu aqui, já deu 1,84 é o beta calculado. Então, pronto, tá feito. É só isso que você precisaria fazer. Tá? Então, aqui no material, eu estou explicando para você direitinho, você tem que pôr a linha de tendência aqui, esses aqui são os pontos de dispersão que tem aqui do lado. Você sabe que a empresa que eu escolhi aqui, que é a Azul, ela trabalha num setor complicadíssimo, então a volatilidade dela é muito alta, muito alta. Se imagina o seguinte, que a empresa, ela vá 100% bem, em tudo, muito bem. Ótimo. Então, esse é o risco da empresa. Mas o que o Covid tem que ver com o setor aéreo? É uma coisa conjuntural.
Olha, ele também oferece um risco conjuntural. Então, o que, que o beta está fazendo aqui nesse caso? O beta está calculando quanto é esse risco conjuntural. Uma guerra que aconteceu no Oriente Médio, o Covid, um furacão, um terremoto, quanto que esses dados de mercado são afetados por esses fatores que não têm nada a ver diretamente com o mercado. Então, aqui eu estou mostrando para você, aqui em detalhes, olha, clique aqui e acrescente a linha de tendência. Depois que você acrescentar a linha de tendência, mande colocar a equação. Por quê? Quando você manda colocar a equação, o Excel automaticamente já vai colocar o beta para você aqui, ó. Tá vendo aqui o beta? O meu aqui está um pouquinho diferente, porque você passando de um dia para outro, ele pode mudar. E você vai, se você quiser também, dá para você incluir o R quadrado, e o R quadrado, como você aprendeu lá na sua aula de estatística, o que, que ele significa? Quanto desse beta aqui é explicado por essa volatilidade aqui que foi mostrada. Então, 71% desse beta aqui encontra explicação nessa volatilidade. Eu fiz aqui para você, eu calculei o do Banco Itaú, também calculei o da Azul, veja aqui como é fácil, bastante fácil de você fazer isso e de você aprender essa ferramenta importantíssima que você pode fazer. Não tem nada mais fácil para você fazer do que calcular o beta baseado nas informações de mercado por intermédio do gráfico. Não vai precisar você fazer uma análise de regressão complicadíssima, não vai precisar que você aplique aquelas fórmulas todas, matemática, simplesmente o gráfico já vai trazer isso tudo para você. Então, de uma maneira bem simplesinha, aqui está a receita do bolo. Colete os dados, o melhor lugar para coletar os dados é no Yahoo Finance, porque dali a base de dados é enorme e a gente vai precisar um prazo maior. Aqui nós coletamos apenas 200 dias. Calcule a variação. No caso do UOL, não precisa, porque ele já calcula a variação. Se você usar dados do Yahoo Finance, você vai ter que calcular a variação sozinho, mas isso eu vou te ensinar um pouquinho para frente. Pegue primeiro os dados do benchmarking, o benchmarking é o mais importante de tudo, né? Pode ser o Ibov, pode ser o SP500, pode ser o Nasdaq, o Dow Jones Industrial Average, qualquer um desses benchmarks que você queira. Calcule a variação, marque os dois aqui e mande inserir o gráfico que você automaticamente já tem o beta dos dois setores. Itaú,79, que você veja que o Itaú, então, é ótimo, né? A volatilidade dele é muito baixa e a volatilidade da Azul é altíssima. Por quê? Porque são setores que essas empresas trabalham. Por último, a coisa hiper importante, a ordem é super importante, ou seja, você tem que colocar na primeira coluna o benchmarking e na segunda coluna a empresa que você está calculando, porque o Excel vai entender que esse cara aqui é o benchmarking e esse cara aqui é a empresa analisada. Se você trocar ali, vai dar uma confusão tremenda, então nunca cometa essa troca. Muito bem, meu amigo, a aula de hoje é isso, simples, rápido e fácil para você aprender o beta. Não perca a próxima aula, que na próxima aula a gente vai fazer um exemplo grandão e completo de tudo isso que a gente aprendeu até agora. Gostou do material? Achou bom? Ótimo, me mande um e-mail que eu te devolvo ele em PowerPoint editável. Muito obrigado, um abraço, até a próxima aula.